E aí, interessada em jogar uma campanha com uma criatura mística, criada por magia, extremamente poderosa, única, diferente? Pois fica aqui, que o nosso vídeo hoje nós vamos falar exatamente desse tipo de criatura. Os Golem, é isso mesmo. Se você está afim de saber mais a respeito de como se joga com os Golem no sistema 3DT Alpha, eu volto depois da vinheta. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo para o quadro Suplementando Glossário de Raças para 3DT Alpha. Nessa playlist eu falo a respeito das vantagens únicas para 3DT Alpha. Em 3DT a gente chama de vantagens únicas as vantagens de raciais, ou seja, seres vivos, né? Diferentes tipos de seres vivos, como elfos, anões, fadas, mas também as vantagens que nos permitem criar mortos-vivos e os construtos, que são os motivos da nossa playlist atualmente. Nós estamos falando sobre os construtos. Eu já falei sobre várias vantagens únicas de seres vivos, né? Minotauros, trogloditas, goblins, anões, elfo, tá? Se você também quer saber sobre essas vantagens, eu deixei o link aqui no card. E também esse não é o primeiro vídeo dos construtos, eu já falei sobre os androides, que são, né, os construtos que eles têm aparência humana, tá? E falei sobre os ciborgue, os organismos cibernéticos, meio máquina, meio humano. Se você também quer saber a respeito deles, fica aqui o link no card. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de construto muito especial. Você vem acompanhando com a gente, você viu que a gente só falou sobre construtos tecnológicos, aqueles construtos que são mais presentes em cenários futuristas, né? Cenários tecnológicos. E hoje nós vamos falar sobre os Golem. Os Golem seriam construtos de cenários mais místicos, cenários de fantasia, né, mais medieval, com a presença de magia, tá bom? E nós vamos iniciar falando dos Golem, né, os Golems, que são um tipo de criatura construta bastante interessante, bastante utilizado nas aventuras de fantasia. Então vamos lá, sem mais demora, falar dos Golem. Inicialmente, né, o que a gente pode falar a respeito dos Golem? O custo, né? Os Golem, eles são um pouquinho salgados. Para você jogar com um Golem em 3DT, você precisa dispor de 3 pontos de personagem. Se você lembrar que o Android custa apenas 1 e que o Ciborgue não custa nada, é gratuito, então você vai realmente perceber que ser Golem é um pouquinho salgado aqui nesse sistema. É que os Golem, eles são criaturas mágicas artificiais, né? Eles são construídas por grandes magos. Então, primeiro que tudo, né? O criador deles tem que ser, não é mago, ele tem que ser o mago, o grande mago, tá? Com um poder muito grande, porque ele vai animar, ele vai dar vida, né, a algo não vivo. Então isso requer do mago um grande conhecimento dos poderes místicos, tá bom? Pode acontecer de ser um cientista. Bom, até pode, dependendo do cenário que o seu narrador está narrando. Se for aqueles cenários meio Reino de Ferro, né? Onde você tem magia e tecnologia andando lado a lado, até pode ser, tá? Mas na maioria das vezes eles são criados realmente por cientistas, por magos, né? E eles são normalmente criados para servirem de vassalos, de criados, né? Para cuidarem da casa desses magos, né, dos locais onde esses magos fazem magia, como protetores, como guardiões, tá? Na grande maioria é para isso que eles servem.
O uso de magia, né, poderosa na fabricação desses construtos, permite que eles apresentem uma impressionante variedade de tipos, de formas, tá? Então, eles podem ser desde aqueles gárgulas, né, que costumava existir nas torres dos castelos medievais, até construtos realmente com aparência bem humana, assim, tipo androides, tá? Então, a forma, o tipo, a variedade deles é bem ampla, porque eles são feitos através de magia. Também é amplo o tipo de vantagem que eles podem adquirir, o tipo de poderes que eles podem adquirir. É claro que continua valendo para os golem as mesmas restrições que valem para qualquer construto, bem como os benefícios típicos de construtos. Quais são, Fran? Imunidade. Eles não dormem, eles não comem, eles não bebem. Eles são imunes a magias mentais, magias de espírito, e eles são também incapazes de usar magia, só utilizam pontos de magia para acionar as suas vantagens, nunca para realizar magia. Eles nem mesmo podem comprar, né, os atributos magia branca, magia negra ou magia elemental, tá bom? E eles também não se curam, eles são reparados, eles são consertados através de um teste de habilidade de alguém que possua perícia máquina. Isso aí é comum para todos os construtos. Claro que eu fiz aqui um resumão. Se você quiser saber sobre isso com mais detalhe, você precisa assistir o nosso primeiro vídeo, o vídeo Androides, onde eu falo sobre essas restrições comuns tanto aos androides, quanto aos ciborgues, quanto aos golem, né? Ou seja, comum a todos os construtos, tá? Eu falo lá e falo também da raça androide, tá bom? Aqui eu estou falando dos golem. Então, os golem, eles podem, inclusive, ter aparência humanoide, tá bom? Só que a grande maioria deles, né, elas lembram grandes guerreiros em armaduras metálicas, né, mas com formatos tão diferentes que nenhum humano poderia estar ali dentro, né? A forma deles, a forma do corpo dessas estátuas dá para de longe você perceber que não são guerreiros portando armadura, mas sim armaduras animadas, né? Armaduras vivas, tá bom? Outros são feitos de ossos, eles podem ser feitos de ossos, tá? Aí nesse caso eles ficam com aquela aparência de mortos-vivos. Isso é bem comum quando o mago que cria eles é um mago necromante, né, um mago da área de magia negra, tá? Eles ganham também, né, quando eles têm essa aparência, eles ganham a vantagem de intimidar, né, porque eles são feios, eles são assustadores, então, de certa forma, é uma vantagem para o golem ter essa aparência, né? Alguns podem ser de vidro, de cristal, outros ainda podem ser de madeira ou até mesmo de barro, tá? Então, o leque de possibilidade para a criação desses golem é muito grande mesmo. E os golem, além daquelas vantagens que eu expliquei, ele ganha vantagens que são típicas só deles, só do golem, tá? Não são comuns nem dos androides, nem dos ciborgues, não, só deles. Entre elas, temos a ampliação da imunidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que além de todas as imunidades que os construtos possuem, e que eu falei, né, já anteriormente, eles também são imunes, eles também são tremendamente resistentes à magia, quase imunes mesmo, tá entendendo? Então, ataques místicos feitos contra eles têm, ou não tem efeito, ou tem um efeito muito reduzido. Isso é uma característica dos golems. Ué, uma criatura feita com magia é praticamente imune à magia, para você ver, né, como a magia foi bem feita, tá? E a magia feita para criar ele foi tão bem feita que deixou ele praticamente imunes a outros tipos de magia, tá? Então, se você tem um ataque lá que causa X pontos de dano, né? Contra um golem, ela vai causar metade, um terço, tá? Porque ele é muito resistente. Magia contra ele quase que não surte efeito. Ele possui, nesse caso, tecnicamente falando, em termos de jogo, ele possui armadura extra contra todas as magias que causam dano. Todas. Fogo, terra, água, ar. Não importa, ele tem armadura extra contra todas elas. Já pensou? Se você não fosse um golem, você teria que comprar armadura por armadura. Gaiato aqui ganhou todas elas de brinde, de
né, presente. Então, é uma vantagem bem interessante essa, tá? Essa ampliação da imunidade que acontece com os golems. Por isso que a vantagem é cara, né, gente? 3 pontos, porque também vamos combinar, né? O cara é imune a tudo. Vai ser muito difícil destruir esse golem, né? Outra coisa, eles são automaticamente bem-sucedidos em testes de resistência contra qualquer outra magia. Então, paralisação, né, cegueira, automaticamente ele já passou, tá? Ele não precisa nem jogar dado. Outra vantagem que ele ganha, o golem, é a camuflagem. Ou seja, muitos golem, eles são do tipo estátua viva. São feitos para se parecer com esculturas de metal, de madeira ou pedra, tá? Assim, eles conseguem se fazer passar por esculturas comuns, eles conseguem se misturar ao ambiente, eles ficam lá no topo do castelo, ninguém nota, pensa que é uma estátua, tá lá no meio do jardim, como se fossem, né, enfeites. Então, isso é uma característica natural da maioria dos goblins, tá? A maioria dos goblins, elas possuem a camuflagem, tá? Que é essa habilidade de se mesclar ao ambiente, né? Os que mais têm essa característica são os gárgulas e as estátuas guardiãs de portais. Normalmente, quando você, mago, cria um golem para proteger um portal, né? Você cria ele de tal maneira que ele fique inserido naquele ambiente onde está o portal e ninguém note a presença dele até que seja tarde demais, tá bom? E os golems, eles também fazem testes de furtividade, como se eles tivessem uma perícia própria, né? Então é natural deles serem furtivos, eles têm muita facilidade para passarem despercebidos por causa dessa vantagem camuflagem que eles possuem. E eles possuem, por fim, a vantagem monstruoso, né? Uma vez revelado que eles são golem, eles são criaturas horríveis, são assustadoras, na sua grande maioria não tem a forma humana, né? Tem forma de monstros, de seres diferentes, até mesmo, como eu falei, quando eles lembram estátuas de guerreiro, dá para se perceber que não caberia um ser humano ali dentro, eles são, né, diferentes em aspectos, que deixa bem claro que eles não são humanos, então isso aí faz com que eles tenham a desvantagem monstruoso, tá? Dificilmente alguém não vai ter medo deles à primeira vista, não vai ficar assustado à primeira vista. Isso não quer dizer que você não possa, por exemplo, criar um personagem golem que tenha um laço de amizade com outro jogador ou com um NPC do narrador. Claro, você pode, situações estranhas acontecem. Mas à primeira vista, todo mundo que olhar para aquele golem vai ter aquele mesmo sentimento que você tem quando você olha para uma criatura monstruosa, tá? À primeira vista ele não vai ser bem recebido. Depois, é claro, vão perceber que ele é um cara legal e tudo, e aí essa primeira impressão vai passar. E aí essa primeira impressão vai passar, né? Assim, como é que o golem vai ser legal? Sei lá, né, gente? Vai que o golem era um bichinho que foi criado pelo mago só de correio, pombo correio, levar e trazer mensagem. E aí ele acabou conhecendo um aventureiro, se afeiçoou ao aventureiro e chutou o mago, ficou lá com o aventureiro, né? Ou o próprio aventureiro é um mago e criou esse golem para acompanhar ele nas missões. E o golem é camarada, gente fina, isso aqui é RPG, a gente pode usar a nossa mente para o que a gente quiser, né? Então, se eu quiser que o meu golem seja um cara legal, ele pode sim ser um cara legal. Claro que as outras pessoas não vão ter como saber disso e vão continuar ficando assustadas quando verem o golem, né? E é claro que aí depois que elas conviverem com ele, vão perceber que, na verdade, o golem é um cara legal, tá bom? Então, isso aí, gente, é a vantagem única golem. Se você quer saber mais, se você tem dúvidas, se você está interessado, coloca aqui embaixo nos comentários, eu vou te responder o mais rápido possível. Se você acha que eu esqueci alguma coisa, se você quer comentar, se você já jogou com um golem, se você quer compartilhar uma situação em que você jogou com um golem, que você achou interessante, coloca aqui. Bota aqui embaixo, na sua opinião, dos 3 construtos que eu falei até agora. Android, golem, ciborgue. Qual é o mais legal? Coloca aqui também se você acha justo o golem custar tão caro quando o ciborgue e o android são tão baratos, tá?
Coloca aqui embaixo a sua opinião, eu vou adorar saber. Eu adoro saber a opinião de vocês. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Dá um apoio aí pro meu canal se inscrevendo. Ativa o sininho porque ainda tem mais construto. No nosso próximo vídeo nós vamos falar dos mecha. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? E é isso aí, gente. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau!